Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos ver sobre a terapia da ira. Você que assistiu o vídeo anterior, a gente falou sobre a ira enquanto paixão, aquela ira que Deus nos criou e que nos criou com um propósito, e também como ela se torna uma desordem e que ela está dentro de nós. Então hoje a gente vai conhecer sobre como a gente consegue combater a ira. Então não existe somente um remédio para a ira, não existe somente uma coisa assim que vai solucionar o teu problema com a ira, o meu problema com a ira. Mas nós precisamos identificar a ira dentro de nós. O que me causa ira? Quais que são as situações na minha vida que eu me descontrolo e eu fico irado? Nós precisamos ter esse autoconhecimento para aí a gente conseguir aplicar a terapia dessa doença. Mas, então, nós precisamos parar, rezar, se observar, e quando a gente ficar com a ira, a gente se perguntar mesmo, se questionar assim, né? Mas por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa maneira? E se a gente não conseguir responder, que a gente possa em oração assim, tentar descobrir isso, que a gente vai conseguir ter um caminho mais fácil para isso. Então, antes da gente descobrir qual é a terapia, nós precisamos reconhecer os sintomas. Quais são os sintomas que eu reconheço que existe a ira dentro de mim? Então, eu preciso começar a se autoanalisar e ver, por exemplo, um dos sinais que a pessoa está sofrendo de ira é quando ela começa a ter muito pesadelo. Então, isso é algo bem interessante, assim, que são pesadelos com demônios, com perigos, com animais peçonhentos. Quando a gente começa a ter muitos esses pesadelos, né, essa perturbação no sono, esse é um sintoma, esse é um sinal. Até existe um exemplo de que os padres nos desertos, né, eles analisam que os monges, quando eles estão com muito pesadelo, é porque eles ainda estão carregando um peso, assim, do pecado da ira. Então, esse é um sintoma bem fácil, assim, da gente já ir observando. A ira, ela é capaz de se esconder e manifestar sinais que nós não esperávamos. Primeiro, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver. Eu estou doente de ira. Qual é a causa? Contra quem eu realmente estou com ira, né? Precisamos ver isso. E nós precisamos ter muito cuidado, porque a gente tende, quando a gente tem ira, a culpar o outro, a acusar o outro, ter essa ira porque o outro fez algo de errado e achar que o problema está no outro. Mas nós precisamos reconhecer e ter essa certeza que a ira está dentro de nós. E somos nós que precisamos mudar primeiro. Muitas vezes a gente também pode cair na ilusão de dizer assim, eu não tô com raiva daquela pessoa, tô com raiva do pecado que ela cometeu contra mim. Não estou com raiva do que me fizeram, estou com raiva da injustiça. Às vezes podemos estar julgando para os outros quando na verdade nós fomos ofendidos. E não queremos reconhecer, né, por conta do orgulho. Então, o primeiro remédio é reconhecer a própria ira e a sua causa. Então, nós podemos ver que quando nós estamos irados, você vê dentro de si uma certa inocência dentro de você. Você é inocente e o outro é o culpado. Vamos nos colocar debaixo do amor de Deus. Nós precisamos. A caridade consiste nisso, que Ele nos amou primeiro. Então, por primeiro, olhe para você. Será que você é realmente inocente? Então, esse é o remédio mais poderoso, que é nós olharmos para a cruz. Nós olhando para a cruz e vendo que Jesus, ele era inocente. E ele foi injustiçado e ele
foi pregado na cruz, foi morto e crucificado por causa de você, por causa de mim. Então, se o outro comete um erro contra mim, uma injustiça, me ofende, eu preciso correr e olhar para a cruz. Porque eu, com o meu pecado, eu ofendo muito mais a Deus do que o meu irmão que me ofendeu. E olhando para a cruz, nós conseguimos ter essa força para combater essa ira. Porque Jesus, ele é manso e humilde de coração. E nós precisamos ter o nosso coração semelhante ao dele. Nós precisamos encontrar essa mansidão que Jesus teve, lá quando ele estava sendo injustiçado. Que nós meditemos a vida e a paixão de Jesus. Que ali a gente vai encontrar várias situações onde Jesus poderia ter sido irado, mas ele foi manso e humilde de coração para nos ensinar. Para ensinar você e para ensinar a mim. Como nós devemos fazer, como nós devemos agir com os nossos irmãos. E quando nós estamos com muita raiva, assim, também de alguém, a gente precisa, olhando para a cruz, pensar assim, falar assim para Jesus: Jesus, muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade de sentir em meu coração o que o teu coração sentiu. Nós podemos viver e entrar na paixão de Cristo, com as contrariedades, com as dificuldades da nossa vida. Então, com a ira, essa é uma grande oportunidade de nós canalizarmos para Jesus. E é assim que a gente falava, né? Que nós temos a ira, porque a ira precisa ser um combustível para a gente buscar as coisas árduas. E o que é árduo? É a vida eterna, é buscar o céu. As coisas fáceis a gente não precisa ter tanta energia, porque nós já somos inclinados, né? Nossas comodidades, nossa preguiça, né? Nossa mornidão. Então, Deus nos criou com a ira para que nós tivéssemos esse impulso para buscar as coisas do céu. Então, nessa oportunidade que a ira cresce dentro de mim, é Deus colocando um combustível no nosso ser, na nossa alma, pra gente olhar para Jesus. Porque talvez, se você não tivesse sido cometido a essas situações de ira, talvez você não tivesse buscado a Deus. Então pense que é uma oportunidade que Deus nos dá, de nós canalizarmos a ira e ordenarmos ela pro caminho certo, para aquilo que ela realmente foi criada. E imagine se Jesus ficasse com ira toda vez que nós ofendemos ele. Como que seria, né? Então que a gente possa lembrar que eu sempre sou o culpado. Minha culpa sempre é maior por conta do meu pecado, que ofende o coração de Jesus. E nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos injustiçam, né? Porque quando nós perdoamos, a primeira pessoa que sai lucrando somos nós mesmos. Por isso, nós precisamos sempre perdoar. Jesus, ele quer que eu ame e perdoe os meus inimigos. Não porque ele quer me colocar um fardo pesado. Não é por isso. Mas porque isso vai me livrar de todo o veneno que está dentro de mim. A gente vai ir soltando o veneno que nos tira da presença de Deus. Quando é que eu vejo uma pessoa que me fez mal? Quando que eu sei que eu perdoei e quero o bem dela? Quando que eu sei assim, não, eu lembro daquilo que aquela pessoa me fez, mas ela tá perdoada. É quando eu desejo do fundo do meu coração a salvação dela e quando eu desejo o céu para ela. Quando nós desejamos o céu para outra pessoa, nós conseguimos perdoar por completo essa pessoa. Amar uma pessoa é querer que ela vá para o céu. Uma das dificuldades da oração é a ira, que nós temos muita dificuldade de nos concentrarmos, porque a ira, ela nos traz distrações. E irados, nós não conseguimos rezar. Mas isso não quer dizer que não devemos rezar. Mas para conseguirmos, é preciso procurar um refúgio nas invocações a Cristo, breves e contínuas, as famosas ejaculatórias. Então nós precisamos respirar fundo, respire fundo e inspire a graça de Deus.
Inspire o Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo adentre no teu coração. E expire para fora aquilo que é peso, aquilo que é pecado, aquilo que nos angustia. E que nós possamos falar: Jesus, misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, eu confio em vós. E essas orações, elas vão acalmando o nosso coração. E vão nos fazendo a gente conseguir adentrar nessa intimidade com Cristo. Então, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus nos ensina, né, que nós precisamos, antes de ir oferecer alguma oferenda a Jesus, nós precisamos perdoar o nosso irmão e se reconciliar com o nosso irmão. Então, Jesus ele já nos ensina. E se você não quer perdoar, o que vai acontecer? Ou você nunca vai rezar, ou você vai apresentar a Jesus a tua própria soberba. Então, nós precisamos, não tem outro caminho. Não tem, mas eu vou fazer aqui de outro jeito, eu vou buscar aqui e vai dar tudo certo, eu vou continuar sem precisar perdoar. Não tem. Porque ou a gente nunca vai rezar, e se nós não rezarmos e não termos intimidade com Cristo, nós nunca chegaremos ao céu, ou nós vamos oferecer a nossa soberba a Jesus, que também não será aceita. E nós temos que lembrar sempre assim, que desculpar e perdoar são duas palavras distintas. Porque desculpar é você estar ligado com a justiça. Por exemplo, você está caminhando por ali e você bateu em alguém. Você já pediu para desculpa e segue em frente, né? Então isso é desculpar. Aconteceu uma injustiça e eu tô ali pedindo desculpa porque eu errei. Mas perdoar é eu saber que o outro tem culpa, mas que por amor a Jesus eu vou perdoar. É uma doação intensa que nós fazemos quando nós liberamos o perdão. Mas o perdão vai acontecer de um dia para o outro? Não. O perdão acontece dia após dia. Padre Léo ele nos ensina que nós precisamos gotejar o perdão. Todos os dias a gente goteja o perdão. Primeiro a gente diz para Jesus: Senhor, eu quero perdoar. Eu não consigo, mas eu quero perdoar. Aí depois você já vai conseguindo falar: eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo essa pessoa. E assim a gente vai liberando o perdão. Então nós precisamos sair do nosso orgulho. E quando nós assumimos nossa condição de pecadores, podemos transformar tudo isso em uma fonte de grande amor. Quando você olha para a cruz de Cristo, o que você pensa? Ali foi uma injustiça. Jesus na cruz ofereceu ao Pai o seu sacrifício de amor. Mas onde tem sacrifício tem fogo. A vítima está lá na cruz oferecendo o sacrifício. Qual era o fogo da cruz? Era a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que transforma a dor em amor. Então, nós precisamos pedir a ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ensine, que o Espírito Santo nos ajude a nós tirarmos esse veneno do nosso coração. Que o Espírito Santo nos ajude a reconhecermos a nossa ira dentro de nós, a reconhecermos nessa situação. Se eu tô olhando muito pro outro é porque eu não tô me reconhecendo culpado. Então, o que tá acontecendo? Aí depois disso, precisamos ir perdoando. E gotejando perdão, gotejando perdão. E depois, como chave de ouro, nós precisamos olhar para a cruz. Olhar para a cruz e também nos lembrarmos assim: aquele irmão, eu tô com uma raiva dele, mas ele tem algo que ele é muito melhor do que eu. Ele tem algo que, se ele tivesse a misericórdia que eu tenho, ele seria muito mais santo do que eu. Então eu preciso reconhecer essa misericórdia de Jesus comigo, preciso reconhecer que Jesus morreu por mim. E quem sou eu para não perdoar o outro? Quem sou eu para ter raiva do outro? Que é um filho de Deus, que é uma criatura amada por Deus. E que nós, tendo ira com o outro, nós vamos estar ofendendo o próprio Deus, que habita no centro da alma dessa pessoa. Então, que nós possamos colocar em prática essa terapia da ira, que nós possamos lutar
com muita força, com essa força da ira mesmo dentro de nós, lutar contra ela. E que assim nós possamos chegar cada vez mais perto de Deus e possamos levar os nossos irmãos através do nosso testemunho para Deus também. Deus abençoe todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.